Esse é o primeiro vídeo que eu gravo desde 2017. O que é bem assustador, de certa forma, porque... Mas tudo bem, e eu tô suando pra um carro. Então, eu voltando às minhas origens booktubers, a primeira coisa que passou na minha cabeça é fazer um vídeo assim, porque aconteceram muitas coisas durante os últimos 3 anos que eu não gravei vídeos, e eu li muitas coisas durante os últimos anos em que eu não gravei vídeo. Então eu tenho algumas coisas pra falar, eu tenho algumas coisas pra dizer. Esse cenário, ele não é um cenário fixo, tanto que minha câmera tá bagunçada, não dá pra ver porque eu tô tapando. Hoje eu vim falar sobre todos os livros em geral que eu li desde 2017 pra cá. Que vocês devem estar assustados, porque são 3 anos, então muitos livros aconteceram, mas na verdade não, eu li bem pouco. Então, eu quando fui ver, enfim, quais livros eu tinha lido em 2017, eu fiquei meio perdido, assim, porque eu não sabia até que certo ponto eu tinha parado com o canal, porque eu parei em metade de 2017, e eu não sabia as datas, enfim, que eu tinha lido os livros. Então eu peguei os livros que eu lembro que eu li em 2017. Não significa talvez que eu tenha lido em 2017, porque é o que eu lembro. Vou começar então com a trilogia de Jogos Vorazes, mas eu não li a trilogia em si. Quem não sabe, o primeiro livro que eu li na minha vida é este aqui, que é o Jogos Vorazes, da Suzanne Collins. E esses dois livros aqui, que é o Em Chamas e o A Esperança, o segundo e o terceiro de Jogos Vorazes, eu não tinha lido ainda. Eu só tinha visto os filmes, surtei, fui no cinema, chorei, fiz isso, fiz aquilo. Enfim, sou muito fã de Jogos Vorazes até hoje. E eu nunca tinha lido os livros. E aí, 2017, tava numa era muito audiobooks e tal, escutando. E aí eu decidi finalmente ler ouvindo audiobooks. Esse segundo livro, Em Chamas, ele vai trazer a continuação direta do primeiro livro, que é o Jogos Vorazes. A Katniss venceu os jogos junto com o Peeta e tal. Ela meio que se revoltou lá no final, falou que ela não ia matar o Peeta, porque foram os únicos que sobraram. Eles entraram juntos nos jogos e eles foram os únicos que sobraram. E lá eles, não, a gente vai se matar junto, não vai ter ganhador nesse inferno. E aí eles acabaram cedendo, o pessoal dos jogos, pra que os dois não se matassem, né? Eles acabaram cedendo e deixaram eles ganhar. Nesse livro aqui, a gente vai ver que tem muita gente usando a Katniss e o tordo que ela usava lá na arena, que era eu acho que era um presente da irmã dela. Não. Enfim, eu não lembro. Era um tordo, assim, era um broche de tordo que ela usava. Eles estão usando como um símbolo de revolução, porque existe o pessoal que é contra os jogos, contra a capital, né, que manda em tudo praticamente. E aí estão usando a Katniss como esse símbolo de revolução por esse ato lá nos jogos. E aí esse livro aqui, a gente vai ver, no começo principalmente, a Katniss dando entrevistas, porque ela ganhou, aí ela dá entrevista, tipo Big Brother, assim. Ela dá entrevistas, fala e tal. Os jogos em si tu não ganha nada, né? Como ela era do Distrito 12, ela foi uma das únicas ganhadoras do distrito dela, então ela vai pra Aldeia dos Vitoriosos, que é onde ficam os vitoriosos dos Jogos Vorazes e tal. Eles têm uma moradia melhor, mas eles continuam meio precários, assim, porque o Distrito 12 realmente é um distrito, tipo assim, é o último lá da lista. Antes era o penúltimo, rolou aquela coisa do Distrito 13, enfim. Esse livro aqui, ele é muito bom. Ele é muito, 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 muito bom. Ele é idêntico ao filme. Tinha falas que eu ficava chocado, porque, tipo assim, é muito igual, é a mesma fala, é a mesma fala. Tem uma cena que a Katniss e o Peeta estão conversando no trem, enfim, e é idêntico ao filme. As mesmas falas, as mesmas respostas, tudo idêntico. Esse livro aqui eu dei 5 estrelas, porque eu amei. O final é tudo, um mar de revelações, digamos assim, no final, e aí tu fica tipo... E aí eu fui ler o terceiro livro, que é o A Esperança. Esse livro aqui, vou ser bem sincero, eu li com audiobook e tal. Ele foi um livro que eu li durante um estado meu, que eu estava doente. E aí eu já sou uma pessoa desmemoriada. Doente eu sou pior ainda. Então, tipo assim, eu li esse livro aqui enquanto eu estava doente, e eu não lembro de absolutamente nada. Inclusive é um livro que eu tenho muita vontade de reler exatamente por causa disso. E aqui a gente vai ver a consequência, a gente vai ver o final da trama em si. E assim...
Eu não vou dar spoiler, eu já dei spoiler de Jogos Vorazes, eu não vou dar spoiler desse aqui. Mas eu gostei muito do final do livro. Eu preferi o final do livro porque eu achei mais real do que o final do filme. Eu achei que no filme eles deram uma amenizada no trauma que foi tudo que aconteceu durante esse livro, durante a trilogia. A gente vai ter os personagens com muitas sequelas de tudo que aconteceu. A gente vai ter os personagens, tipo assim, muito tristes, muito abalados, principalmente a Katniss, assim. E no livro eu achei que rola um pouco disso, mas eu achei que deram uma amenizada, principalmente ali no final, que eles adaptaram o epílogo do livro. Eu acho o epílogo do livro a coisa mais linda do mundo. Agora, o do filme eu achei meio... Mas, como eu falei, eu não lembro muito. Eu lembro mais do final e do começo, assim. Metade do livro eu não lembro. Enfim, esse aqui eu dei 4 estrelas e meia, se eu não me engano, no Scooby. E aí, eu também nesse ano, eu li Harry Potter e o Cálice de Fogo, da Britney Spears. O que acontece, gente? Esse livro aqui, ele é o primeiro livrão de Harry Potter, né? E assim, ele foi um livro difícil, assim. Ele foi um livro que eu não curti muito. Eu curti metade dele e metade dele não. Aqui nesse livro a gente vai ter o Harry no 4º ano lá dos estudos em Hogwarts e tal. E aí, o que acontece? Rola o torneio Tribruxo. Que é um... Eu não lembro, eu não vou saber explicar, gente, eu não lembro. Enfim, eu sei que rola de outras escolas, porque não existe só Hogwarts, né, escola de magia. Existe outras em outros lugares, tipo Paris, enfim. Rola dessas escolas virem pra competir ali no torneio Tribruxo. E só maiores de 17, 18 anos, assim, podem participar. E acaba que o Harry, tipo, é meio que escolhido lá pelo Cálice de Fogo do nada. Não era pra ele estar ali, nesse livro aqui ele tem 14 anos. E aí vai ficar nisso, assim. Esse livro aqui, ele é um livro que divide muito a minha opinião, porque eu passei metade do livro meio... Meu Deus do céu. E metade não, metade eu gostei. Eu gostei muito do final, eu achei aquele ritual, aquela coisa meio louca. A Hermione, em relação aos elfos domésticos, né, que ela acha um absurdo e tal, eu gostei muito desse lado. Eu quero ver a Hermione, assim, nos próximos livros. Eu ainda não li Ordem da Fênix, eu já adianto. Enfim, esse livro aqui, ele dividiu minha opinião. Eu acho que eu dei 3 estrelas e meia. É isso. O próximo livro que eu vou falar, inclusive eu tenho uma foto lendo esse livro em 2017. Foi aí que eu tive a confirmação de que eu li esse livro em 2017. Adrenalina Sombria, da Thaís Barros. Pra quem não sabe, a Thaís Barros também é uma booktuber. Inclusive ela voltou recentemente, eu gosto muito do canal dela. Eu já acompanhava há muito tempo. Esse livro aqui, originalmente, ele foi lançado no Wattpad. Ele não foi lançado, tipo, físico, né? Que eu estou aqui segurando físico. E aí eu lembro que na época que ela tava lançando no Wattpad, eu até li, acho que uns 2 capítulos assim. Só que eu tenho muito problema em ler livros no telefone, eu leio em Kindle. Por isso que eu acho que eu nunca comprei, nunca tive interesse. E aí quando ela anunciou que ia lançar fisicamente, eu fiquei muito feliz, porque eu tava muito afim de ler. Esse livro aqui... Gente, eu não vou lembrar muito, assim. Eu sei que tem a Verônica, a Beatriz, a Ametista, a Lola e a Cora. O que acontece? Elas sempre gostaram do sobrenatural, elas são adolescentes e tal, elas gostam daquela coisa meio misteriosa, elas gostam de investigar, aquela coisa bem... Quero saber do que se trata. E aí, numa dessas, se eu não me engano... Gente, eu não vou lembrar muito da história. E eu também não pesquisei muito, porque eu realmente queria lembrar pro vídeo, mas eu não vou lembrar muito. E aí, numa dessas, dá ruim, elas mexem assim com... Eu acho que, se não me engano, elas jogam Ouija. E aí dá ruim, uma internada e tal. A Verônica, que é a personagem que narra... Eu acho que é a Verônica que narra. Ela começa a sentir umas coisas, ver umas coisas assim, e aí a coisa começa a ficar meio estranha. Aí elas vão investigar tudo pra saber o que tá acontecendo. Cara, eu lembro que eu gostei muito desse livro. É um livro, inclusive, que eu tenho muita vontade de reler, porque o segundo livro tá no Wattpad, ele ainda não foi publicado fisicamente. E eu tenho muita curiosidade em ler o segundo livro. Mas como tá no Wattpad, eu tenho um pouco de agonia. E também porque eu não lembro muito, assim, desse primeiro livro. Eu acho que eu vou dar uma relida nele pra ler no Wattpad. Foda-se, vou ler no Wattpad. Eu lembro que eu acho que eu dei umas 4 estrelas pra esse livro. Foi muito bom. O próximo livro que eu li, ele foi um livro que eu demorei muitos meses. E eu acho que as pessoas vão entender. Eu não vou falar nada, eu só vou virar ele pra vocês verem o tamanho disso aqui. Se eu bato numa pessoa com isso aqui, a pessoa, ela não desmaia, ela morre. Cara, esse livro aqui, eu originalmente... era pra mim ler em conjunto com outras pessoas. A gente marcou, porque em 2017... Não, cara, esse livro é em 2016.
Não me engano, foi em 2016, mas eu tenho quase certeza que eu fui terminar o livro só em 2017. Eu acho que eu fui, tipo, sei lá, nessa leitura conjunta eu fui, sei lá, até a página 400, assim, aí eu parei por muito tempo de ler, e aí eu voltei depois de muito tempo e terminei o livro junto com audiobooks. E o que acontece, gente? Esse livro aqui, ele intercala, né? Ele vai mostrar a vida dos personagens principais, que são o Bill, o Richie, o Stanley, o Mike, o Ed, o Ben e a Beverly. Ele vai alternar entre mostrar eles pequenos, lidando com o Pennywise, que é a coisa, e eles adultos lidando de novo com Pennywise e ver se dá um fim de uma vez por todas, né? E o livro, ele é muito legal, sabe? Ele foi o primeiro livro do Stephen King que eu li, e eu lembro que era uma coisa muito cinematográfica. Eu conseguia literalmente imaginar a cena, sabe? Eu lembro que tem uma cena que inclusive ficou muito na minha cabeça, assim, que é uma cena em que eles estão, tipo, sentados conversando e tal. Eu consegui imaginar onde cada um tava e era uma coisa muito louca, assim, porque eu tinha a visão muito clara na minha cabeça de tanto que ele narra. Foi muito legal, foi uma experiência muito legal. Eu quero muito ler outros livros do Stephen King. Eu tenho muitos livros do Stephen King aqui pra ler e um dia eu ainda vou ler mais. Esse foi, infelizmente, ainda o único livro dele que eu li. Ele é um final, assim, muito louco. O epílogo é a coisa mais linda do mundo. Eu lembro que eu fiquei muito emocionado. Sim, cara, ele é muito louco. O final do livro é uma viagem. O filme, ele não adaptou bem aquele final. Não teve nada de muito mirabolante. Eu prefiro o final do livro, mesmo que eu não tenha entendido direito, porque foi uma coisa muito louca. Mas, enfim, eu dei 5 estrelas porque foi um livro muito bom. Então, o próximo, na verdade, são vários livros. Eu tô até com dificuldade de pegar ele aqui. Eu li 2017 inteiro, tá? Eu fui lendo ali aos pouquinhos os livros. Eu lembro que eu li o primeiro final de 2016, assim. O final de 2015, eu não lembro. Pois é, gente, eu li Desventuras em Série. Eu li todos os livros, os 13 livros. Esses livros aqui eu tô segurando aqui porque, né? Cara, foi uma experiência, assim, muito louca. Eu li muito pela série. Eu vou pegar um livro aqui pra mim poder falar. Eu já conhecia Desventuras em Série pelo filme, tá? Passava muito na sessão da tarde, eu assistia, eu tinha muito medo, inclusive. E aí, o que acontece? Eu fiquei muito curioso pra ler os livros quando foi sair a série na Netflix, né? Que teve 3 temporadas, aquela coisa. E aí, na época, eles estavam relançando o box. E aí ai, cara, eu vou comprar pra ler, porque eu quero muito. E os livros, eles não são grandes, gente. Ele é um tamanho, tipo, pocket. E a letra é grande, é enorme. Tipo assim, eu lia esses livros aqui, inclusive, um por dia. Esses 5 primeiros livros aqui, que eu até peguei aqui pra mostrar pra vocês, eles foram um pouco difíceis porque eles são meio repetitivos. Pra quem não sabe, a história de Desventuras em Série é a seguinte. Existem os irmãos Baudelaire, que é a Violet, o Klaus e a Sunny. A Sunny é um bebê, a Violet tem por volta de 16 anos e o Klaus tem uns 14. Logo no começo do livro, os pais deles morrem num incêndio, tipo, misterioso, e só os irmãos Baudelaire conseguem sobreviver. E como eles são menores de idade ainda, a Violet, se eu não me engano, tá chegando ali na maioridade e tal, mas ela não é responsável por isso. Então eles têm que ir morar com um parente mais próximo, que, por coincidentemente, é o Conde Olaf, e que vai ser o grande vilão da história. Ele quer a herança dos Baudelaire, enfim, e ele vai passar esses 13 livros tentando isso. Esses 5 primeiros livros, eles são bem repetitivos, é eles fugindo, indo pra um lugar, enfim, se adaptando, e aquela coisa muito louca. E a partir do 6º a coisa começa a ficar melhor, porque começa a ter uns mistérios diferentes, as coisas começam a ficar estranhas, eles começam a descobrir coisas da família, uns podres e tal, eles não entendem as coisas. Pra mim, o melhor livro da série é o 12, eu vou até tirar aqui pra vocês. Então, é esse aqui, O Penúltimo Perigo. Esse livro aqui, ele é o maior, inclusive, mas ele é o livro, tipo assim, eles passaram por 11 livros, milhões de personagens, milhões de tramas, milhões de plots. E nesse livro aqui, todos esses plots, é uma coisa muito louca, assim, esse livro. É como se fosse, tipo assim, um pré-final, e aí o fim vai ser, tipo, boom. E aí o fim não foi tão grandioso quanto eu achei que seria. Ele foi um livro, assim, normal, tá? Ele terminou a série, não responde todas as perguntas, o que eu não desgostei, assim, eu gostei. Eu achei que deu um tom diferente, porque normalmente as coisas são todas respondidas, tem aquela coisa de tudo tem que ser respondido, e aqui não são todas as coisas que são respondidas, fica aquele mistério, fica aquela coisa de teorizar e tal. Eu gostei muito.
E a série em si é muito boa, gente, é muito boa. Vale muito a pena ler, é uma coisa assim... Eles não param de sofrer um segundo. Então, tipo, dá uma agonia, dá um putz, mas eles não vão parar de sofrer um milésimo de segundo e eles não param de sofrer. É 13 livros com, tipo assim, eles sofrendo, eles correndo, gente morrendo, enfim, é uma loucura. Mas é muito, muito, muito bom, vale muito a pena ler. Bom, aí depois disso, em 2018, eu não li absolutamente nada. Absolutamente nada. Nada, nada, nada. Eu tentei lembrar, assim, e eu juro que eu não consegui lembrar. Mas final de 2017, eu li Outro Jeito de Usar a Boca, da Hope Cower. É um livro de poema. Eu conheci esse livro aqui, eu acho que a maioria das pessoas conheceram assim, pelo vídeo da Jill Jute que ela fez. E dela lendo alguns poemas, assim, a Planeta, que é a editora do livro, tinha mandado um exemplar pra ela. E ela leu, assim, no vídeo e eu fiquei, tipo assim, chocado com o quão bonito tinha sido aquilo. E aí eu fui atrás desse livro loucamente, eu li isso aqui em uma noite. E foi, tipo assim, sensacional, um dos meus livros favoritos até hoje. Eu mostrei, inclusive, um dos poemas desse livro aqui lá no vídeo do Reconexão. Se vocês não viram ainda, vai estar aqui em cima, nos cards. Eu ainda não sei em que lado é. Então, gente, como esse vídeo ficou enorme e eu ainda só falei de 2017, eu vou deixar esse vídeo em 2 partes, ou 3, depende. Então, até o próximo vídeo, onde eu vou conversar com vocês sobre os outros livros que eu li. Eu juro que o vídeo não vai ser, eu acho que, tão longo, mas tudo bem. Vem aí, vem aí, vem aí, vem aí, vem aí, vem aí, vem aí.